corrige, repreende, exorta. E eu queria falar um pouquinho mais, não vou usar o nosso tempo todo, não, sobre mais uma coisa que eu espero que ajude você, uma coisa bem prática, que te ajude sobre como começar uma conversa. Muitas vezes a gente não sabe como, né? Como que eu mudo um assunto material para um assunto espiritual? Como que eu começo uma conversa sobre a Bíblia? Como que eu procuro oportunidades para ensinar? Eu quero dar 2 exemplos da Bíblia, aonde nós vamos aprender como começar uma conversa, criar interesse. E muitas vezes a gente começa falando de coisas materiais e mudamos o assunto para coisas espirituais. Primeiro exemplo, você conhece muito bem esses 2 exemplos, mas talvez você nunca percebeu, né? Abre lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Aquela passagem onde Jesus vai se encontrar com aquela mulher samaritana. João, capítulo 4, o texto é bem longo, né? Até o versículo 42. Mas nessa história, nós vamos aprender algumas coisas. Jesus estava sempre procurando oportunidades para ajudar os outros. Sempre. E ele transformava essas oportunidades em ensino. Sempre. E nessa passagem, que você conhece bem, não é? Jesus está andando com os seus discípulos e ele estava saindo da Judéia, estava voltando para a Galileia, e entre a Judéia e a Galileia ficava a Samaria, aonde essa mulher vai encontrar com Jesus. E os samaritanos, você sabe, não eram pessoas que os judeus gostavam. Pelo contrário, o judeu não gostava do samaritano, porque o samaritano era uma raça meio impura. O judeu se considerava uma raça pura. O samaritano era meio misturado. Então, o judeu desprezava o samaritano. Jesus deu vários exemplos, não é? Mostrando que isso era uma coisa errada do judeu fazer. Lembra quando Jesus conta aquela história do homem que estava caído na beira da estrada? Lembra? Né? Passa um judeu, não ajuda o seu compatriota. Passa outro judeu, não ajuda. Vem um samaritano e ajuda, né? Lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Todos foram curados, mas só um voltou para agradecer. E ali o texto deixa muito claro que aquele que voltou era samaritano. O judeu ia para o templo e ele orava: "Ah, Senhor, muito obrigado que o Senhor não me fez nem mulher, nem samaritano." Era assim a oração do judeu. Do homem, né? E o judeu era desprezado o samaritano era desprezado pelo judeu. E aqui Jesus e os seus discípulos estão saindo da Judéia, voltando para a Galileia. Muitos judeus atravessavam o rio, iam por outro lado e entravam na Galileia, só para não passar pela região da Samaria. Olha que tamanho desprezo, né? Mas Jesus não fazia isso.
Jesus fazia questão de passar pelo meio da Samaria com os seus discípulos. Está dando um bom exemplo, né? Que não pode haver discriminação. E a gente podia tirar várias ideias daqui. Mas Jesus, nessa passagem, ele teria muitas desculpas para não conversar com ninguém, não ensinar. Muitas desculpas ele teria. Estava muito cansado, né? Imagina, uma viagem longa, né? Não era de moto, não era de carro. Estavam viajando a pé. Eu não sei quantos quilômetros você já andou. Eu também não fiz o cálculo aí, talvez você possa fazer. Você que tem uma Bíblia, que tem um mapinha atrás, faz mais ou menos um cálculo aí, quantos quilômetros dá de Jerusalém até o Mar da Galileia. É essa a distância que eles vão andar. Então, Jesus podia dizer, não, eu estou muito cansado. E ele estava mesmo. Com certeza, podia ter dado essa desculpa para não conversar com ninguém, você não está ouvindo o ensinar. quê? O que você está Jesus podia ouvindo? dizer, não, está muito perto da hora do almoço, né? Minha hora do almoço é sagrada. Ninguém mexe na minha hora do almoço. É a hora do meu descanso. Quando o telefone toca, nem atende. E, às vezes, é uma pessoa querendo dar R$1 milhão. Não, aquela hora é minha, né? Jesus podia falar isso. Não, está muito perto da hora do almoço, e estava mesmo. Os discípulos de Jesus vão atrás de comida, né? Jesus podia ter falado, mas ninguém me apresentou para essa mulher. Podia ter falado isso, né? Mas quem que é essa mulher aí para vir falar comigo? Ninguém me apresentou para ela, eu não vou falar. (147 quilômetros. Não é uma distânciazinha pequena, não, né? Levou vários dias. E aqui devem estar mais ou menos na metade do caminho, né? Jesus estava cansado, né? Uma boa desculpa, né? Uma coisa verdadeira. Jesus podia ter falado, mas não tenho muito tempo para ensinar. Nós estamos aqui só de passagem, os meus discípulos foram comprar comida, logo eles voltam e nós temos que seguir viagem. Podia ter falado isso, né? Não tenho muito tempo para ensinar. Ele podia ter pensado, só uma pessoa, eu não vou gastar o meu tempo, dar uma mensagem tão boa para uma pessoa só. E Jesus podia ter pensado, nem vou falar com essa mulher, porque a vida matrimonial dela está completamente em desordem. Eu não vou gastar meu tempo falando com ela. Jesus podia ter feito tudo isso, não podia? Mas Jesus sempre estava procurando oportunidades para ajudar pessoas. Sempre. E oportunidades para ensinar. E não para dar desculpas. Como é que Jesus começa essa conversa com uma pessoa estranha, uma pessoa que não fazia parte da sua nacionalidade, alguém que ele nunca tinha conhecido? Como que Jesus aproveita essa oportunidade e inicia uma conversa? O que Jesus fez aqui, hein?
Pediu água. Opa! Pediu água. Ele não queria falar para ela sobre a água da vida? Queria. Ele não queria falar para ela sobre uma água que iria saciar a sua sede para sempre? Queria. Então, ele vai começar com uma água que ela conhecia. Olha só como a gente começa uma conversa com alguém, não é? Nós temos que ter um ponto em comum. Eu já dei esse exemplo, acho que na quinta-feira, não me lembro, né? Sobre o meu pai. Meu pai querendo evangelizar, mas eram pessoas que ele não conhecia. Então, para ele conseguir evangelizar, ele precisava achar alguma coisa em comum que eles tinham. Aqui Jesus estava com sede, fisicamente, e a mulher tinha ido buscar água. Ela também estava com sede. Achou o ponto em comum, né? Meu pai fazia muito isso. Achava alguma coisa que a pessoa com quem ele queria evangelizar tivesse algo em comum. E muitas vezes o meu pai, então, achava algo que ele não tinha para ter algo em comum com aquela pessoa. Já dei o exemplo aí aquela pessoa, o vizinho dele que estava com o telhado quebrado, né? E algum irmão aqui, eu não vou me lembrar quem que me falou, né? Mas um irmão aqui me falou, eu lembro dessa história. Acho que foi o Ricardo. Foi, né? Foi o Ricardo, né? Eu lembro dessa história, né? Eu lembro até que seu pai falou que, olha, eu não entendo nada de consertar telhado, mas eu sei seguir ordens. Você me fala o que eu tenho que fazer, eu faço. E ele ajudou aquele senhor a consertar o telhado e eles tiveram algo em comum. E aí mudou a conversa para o espiritual. Olha o que Jesus está fazendo aqui, ó, né? A intenção de Jesus é conversar sobre o espiritual. Mas ele vai achar uma coisa em comum primeiro. Os dois estão precisando de água. Então, ele vai pedir água para aquela mulher. E olha, existe um grande valor em pedir um favor para alguém. E Jesus estava pedindo um favor para ela, né? Existe um grande valor em pedir um favor para alguém. Porque mostra para aquela pessoa que você não é superior a ela. Que você não é melhor do que ela, apesar de que Jesus era, né? Mas ele está mostrando para aquela moça que ele estava dependendo dela, fazendo ela se sentir bem. Servir é uma grande maneira de cultivar amizades. Você faz alguma coisa para alguém, é muito provável, deixa eu melhorar isso, né? Você faz uma coisa boa para alguém, é muito provável que aquela pessoa queira se tornar sua amiga ou seu amigo. Pedir um favor para alguém mostra também que você confia naquela pessoa, não é? E é uma maneira de criar uma amizade. Olha como Jesus nos ensina muita coisa. Quer começar
uma conversa com alguém sobre a palavra de Deus, ache alguma coisa em comum com essa pessoa. Às vezes, você vai pedir um favor para ela, né? Você está se colocando, pelo menos, na mesma posição que ela, não acima. Você está mostrando para ela que você confia nela. Você está pedindo um favor para ela. É uma boa maneira de começar uma conversa, achar alguma coisa em comum com aquela pessoa. Interessante que Jesus conversou primeiro e não ensinou, né? Vem aqui, mulher, você está vivendo de uma maneira errada. Não, não foi isso que ele fez, né? Ele conversou com aquela mulher e não ensinou já de cara. Jesus mostrou um interesse por ela, né? Ela se sentiu interessada, né? Alguém está prestando atenção em mim. E não era comum, pelo texto, você sabe, de um homem conversar com uma mulher. Não era uma coisa comum isso. Mas Jesus demonstrou interesse nela, ela se sentiu com certeza bem, importante. Alguém prestou atenção nela. É uma boa maneira de você começar uma amizade, para daí começar a ensinar. E como qualquer pessoa que nós conhecemos, essa mulher tinha os seus problemas. E Jesus vai tratar disso depois. Primeiro ele vai conversar com ela, achar alguma coisa em comum, pedir um favor, valorizá-la, demonstrar confiança nela. Interessante que os discípulos de Jesus tinham ido para a vilazinha ali para comprar comida, né? Não sei o que eles foram comprar. Com certeza, McDonald's não tinha lá. Mas eu acho que Habib's tinha, né? Estava ali no meio daquele povo judeu ali, meio árabe, né? Habib's devia ter. Foi comprar umas esfirras, alguma coisa assim. Mas eles voltam e encontram Jesus nessa situação e ficam abismados, né? Como? Jesus conversando com uma mulher, e uma mulher estranha e samaritana ainda por cima. E Jesus, então, vai mudando a conversa para o espiritual. Ele não ficou só na parte de água física para beber. Olha comigo o versículo 10 aqui do capítulo 4. João 4, versículo 10. Como é que Jesus começa a mudar a conversa do material para o espiritual? Um pouquinho antes aqui do versículo 10, olha o versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Interessante que Jesus deixou a mulher fazer perguntas. Deixa ela fazer uma pergunta. Você que está querendo estudar com alguém, você já achou alguma coisa em comum? Você já valorizou aquela pessoa? Já deixou ela se sentir bem? Deixa aquela pessoa fazer uma pergunta. E aí é mais fácil você ir mudando a conversa para algo espiritual.
ao invés de você chegar e já querer falar sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas não aceitam, acham que é uma intromissão muito grande e vão acabar fechando a porta, né? A gente tem que ser espertos, tem que saber usar a cabeça, né, ele? Tem que saber como falar para que a oportunidade não vá embora, para que a porta não se feche. E Jesus deixou a mulher fazer um pouco mais de perguntas, e com o passar da história, nós vemos que Jesus foi deixando aquela mulher com um pouco mais de curiosidade, né? Ele não respondeu assim de primeira. Olha o versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Opa! Olha a pergunta que ela fez no 9, né? Como que o Senhor pede para mim água para beber? Jesus não respondeu diretamente a pergunta dela, né? Ele vai fazer um comentário para atrair a curiosidade da pessoa. Olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que teria pedido, não eu. E aquela pessoa te daria água viva. E a conversa vai indo, né? E ela fala de novo, ó, mas o senhor não tem como tirar água? Ela ainda está pensando que a conversa está no material, né? E Jesus já está mudando para o espiritual. Mas o senhor não tem nem como tirar água daqui? Como que o senhor pode me dar água? Eu que tenho a coisa para tirar a água daqui do poço. E Jesus responde no versículo 13, olha, quem beber dessa água aqui do poço vai ter sede de novo. É óbvio, né? Com certeza ela já tinha vindo, talvez ontem, buscar água e estava voltando de novo, iria voltar amanhã. E olha o 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Opa! Despertou a curiosidade dela, né? E ela fala no 15, Senhor, me dê dessa água, porque eu não aguento vir todo dia aqui buscar água, né? É longe, é pesado, me dá uma água aí que eu posso beber e nunca mais ter sede. Ela ainda está achando que está no material. Jesus está despertando a curiosidade dela, né? E ela fala, me dê dessa água, porque daí eu não preciso mais voltar aqui. Olha que interessante como Jesus está despertando a curiosidade dessa mulher. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de conversar com alguém e de mudar a conversa para o espiritual, porque nós chegamos já direto querendo falar sobre Jesus. Nós não chegamos nem conhecendo a pessoa, muitas vezes nem perguntamos o nome, não falamos o nosso nome, né? Não tentamos achar uma coisa em comum. Ah, você mora lá naquele bairro? A minha tia também mora. Ó, já achei uma coisa em comum, né? Você conhece a minha tia? A fulana, conheço. Opa, já achou mais uma coisa em comum, né? Jesus pediu um favor. Olha, você pode me trazer água? Mostrou para ela que ela era uma pessoa confiável. Deu importância para ela. Deixou ela fazer perguntas e não só foi falando, né? Foi despertando a curiosidade dela. E aí ele vai mudar a conversa para o lado espiritual. Jesus, nesse exemplo aqui, ele conhecia, ou conheceu muito bem com quem ele estava falando.
Ele conhecia muito bem aquilo sobre o qual ele iria falar. E ele sabia como despertar o interesse daquela mulher, deixando ela fazer perguntas, deixando ela se sentir à vontade. E só depois ele vai mudar a conversa para o lado espiritual, né? Chama o seu marido aqui, mulher. Ah, mas eu já tive 10, 12 maridos, né? E esse que eu estou morando agora não é meu marido. Jesus fala isso para ela, né? Ah, vejo que o senhor é profeta. Aí Jesus, então, vai mudar a conversa para o lado espiritual. Pense um pouco nas pessoas que você tem oportunidade para conhecer. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falar porque queremos ser muito afoitos, né? Esquecemos de tentar achar alguma coisa em comum para que a pessoa se sinta um pouco mais à vontade, né? Ah, você gosta de pescar? Eu vejo aí que você gosta de pescar, eu também gosto. Opa, já achou uma coisa em comum, né? Deixe a pessoa fazer umas perguntas para você. Não responda logo de cara. Desperte a curiosidade um pouco mais daquela pessoa, né? Faça ela se sentir bem junto com você. Você não é superior a ela. Não deixe essa imagem de professor e aluno, né? Deixe a imagem de que vocês dois são iguais. E aí, aos poucos, você vai mudando a conversa para o lado espiritual. Jesus agia muitas vezes assim, né? E Jesus foi o melhor professor que já existiu, né? O melhor missionário que já existiu, o melhor evangelista que já existiu. Segundo exemplo. Vai lá para Atos capítulo 18. Atos 18. Versículos 24 a 28. Quando Priscila e Áquila encontram com Apolo. Atos 18, 24 a 28. Esse texto eu vou ler porque é um texto menor. Uma outra maneira de iniciar uma conversa. Um outro exemplo. Olha aqui comigo, Atos 18, começando no 24. Enquanto isso, né? Enquanto isso o quê? Depois você lê o versículo 23, você vai entender o contexto do enquanto isso. Um judeu chamado Apolo, ele era judeu, natural de Alexandria, chega até Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Que escrituras eram essas, hein? Será que era o livro de Atos? Será que era a carta aos Efésios? Que escrituras eram essas? Não ouvi. Velho Testamento. Essas eram as escrituras que Apolo tinha um grande conhecimento, um judeu que chega até Éfeso. Ele fora instruído no caminho do Senhor. Olha só que interessante. Lembra um pouquinho aquele oficial da rainha, né? Lá da Etiópia, que estava lendo o profeta Isaías, lembra? E ele foi instruído no caminho do Senhor. Aqui Apolo um pouquinho diferente. Ele foi instruído no caminho do Senhor
e com grande fervor, um bom orador. Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Lembra disso? Pouquinho depois, aqui no próximo capítulo, Paulo vai chegar em Éfeso e vai encontrar 12 discípulos. E vai entender que esses 12 também só conheciam o batismo de João. O batismo de João era um batismo por imersão. Aliás, era só esse batismo que tinha, né? Não tinha batismo por aspersão, derramamento, né? Que é jogar um balde de água. Esses dias eu estava vendo um vídeo em algum lugar, alguém me mandou um vídeo onde numa igreja grande, pentecostal, tinham, se eu não me engano, umas 200 pessoas. E na frente de cada uma dessas 200 pessoas tinha um balde. E o pregador falou, está na hora, todo mundo faz o seu batismo. E as pessoas pegaram o balde e derramaram em cima delas. As 200. Não é isso que a Bíblia ensina, né? Quando a Bíblia fala batismo, ela fala imersão. Era só esse batismo que existia. Não tinha esses outros. Agora, o Apolo, ele conhecia apenas o batismo de João. Imersão, lembra? O batismo que Jesus fez. Que João Batista realizou com Jesus. Só o batismo de João. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Não é mesmo? E esses 12 homens entenderam, o apóstolo Paulo explicou as Escrituras, eles entenderam, acreditaram e foram imersos, agora com o entendimento correto. Apolo era assim, um bom pregador da palavra, mas ele só conhecia o batismo de João. Olha o 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram ele para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Eu entendo aqui que Priscila e Áquila, assim como o apóstolo Paulo depois, com aqueles 12, Priscila e Áquila explicaram para Apolo com mais exatidão o caminho do Senhor, e Apolo entendeu que o batismo de João não era o batismo que salvava. E eu entendo aqui que Apolo foi imerso, foi batizado, agora com o entendimento verdadeiro. Olha o 27. Querendo ele ir para Acaia, né, para o sul da Grécia, Atenas, Corinto, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Agora Apolo entendeu de verdade, né? Mas olha como começar uma conversa aqui, ó. Como é que Priscila e Áquila encontraram Apolo? Como é? Foi no meio da rua, como Jesus fez com aquela mulher? Não. Num ambiente religioso, né? Na sinagoga. Apolo estava lá pregando, no versículo 26, né?
e Priscila e Áquila o ouviram. Lembra o apóstolo Paulo, muitas vezes, no início do seu trabalho, ele começava na sinagoga. Tinha uma razão, né? Tinha um interesse em comum. O judeu acreditava em Deus. O apóstolo Paulo acreditava em Deus. Já tinha um interesse comum. O judeu precisava aceitar Jesus. Mas o interesse comum era o mesmo Deus. Acredito que o apóstolo Paulo ensinou isso para Priscila e Áquila. E eles iam na sinagoga para achar pessoas que tinham o mesmo interesse. E lá eles vão encontrar Apolo. Num ambiente onde algo em comum eles tinham. E olha, existe, não estou dizendo que uma pessoa é melhor que outra, e não é, mas existe um grande valor em ensinar alguém que já tem um conhecimento da palavra, mas ainda precisa aprender um pouco melhor. E você deve conhecer exemplos, eu conheço vários exemplos. Na cidade de Campinas, por exemplo, um curso de teologia foi ensinado e não vou dizer que a igreja inteira, mas quase toda a igreja pentecostal, que alguns participaram do estudo, estes alguns foram convertidos ao Senhor e levaram o evangelho para todas aquelas outras pessoas. Numa cidadezinha vizinha nossa, ali de Campinas, um novo curso de teologia foi ensinado no prédio da Igreja de Cristo. E um aluno veio de fora e ouviu a mensagem, a verdadeira mensagem. Aprendeu, acreditou, obedeceu ao evangelho, foi batizado. Esta pessoa era o pregador, vou usar o nome de pregador, mas ele se autodenominava pastor, né? De uma igreja pentecostal, pequenininha. E ele disse para os irmãos que o ensinaram, olha, vocês podem ir lá e ensinar esse mesmo curso para aquelas pessoas que se congregam lá? Eu estou ensinando errado para eles. Mas olha que grande oportunidade a gente tem, porque confiam em mim. Vamos comigo lá? Os irmãos foram, ensinaram o curso, a igreja inteira, talvez 20, 22 irmãos, se converteu ao Senhor. Existe um grande valor em ensinar alguém que já tem um conhecimento da palavra de Deus. Olha o que aconteceu aqui com Apolo. E aí Apolo foi, né, seguindo o nosso texto aqui, Apolo foi para Caia e encorajou, né, auxiliou muito os irmãos mais novos na fé. De novo, Priscila e Áquila acharam alguma coisa em comum. Deus. Apolo acreditava em Deus, Priscila e Áquila acreditavam em Deus. Apolo, aqui, pelo que nós entendemos no versículo 25, ele acreditava em Jesus. Priscila e Áquila acreditavam em Jesus. Mas o batismo que Apolo havia recebido não era o batismo para a salvação. E ele foi ensinado, e depois ele partiu para outros locais e começou a ensinar muito, porque ele já tinha um grande conhecimento da palavra. Mas, de novo, algo em comum, agora num ambiente diferente, né? Não ali no meio da rua, na frente de um poço, com uma pessoa que não tinha um grande conhecimento, agora aqui é num ambiente religioso, com alguém que já tem um grande conhecimento, mas achou uma coisa em comum.
convidou aquele homem para ir para a casa deles, né? Versículo 26. Hospitalidade. Dizendo para Apolo, olha, Apolo, né? Nós não somos melhores do que você. Nós confiamos em você, a nossa casa está aberta, né? Venha na nossa casa e vamos estudar mais a palavra de Deus. E Apolo foi convertido ao Senhor. Você pode pensar em outros exemplos. Eu quis usar só esses dois, né? De como a gente pode achar alguém e mudar a nossa conversa do material para o espiritual. Não é difícil, né? Mas requer uma habilidade. E como qualquer habilidade, quanto mais você praticar, mais fácil fica. Mais fácil fica, né? Quando você nasceu, você não sabia andar. Requer uma habilidade. Logo, logo, com 1 ano de idade, já estava andando por tudo quanto é lugar e hoje a gente nem pensa, porque já praticamos bastante, né? É a mesma coisa. Tem que praticar. E quando você praticar, vai ficando cada vez mais fácil achar alguém, achar uma coisa em comum. Deixa a pessoa fazer perguntas para você. Não responde de uma vez, né? Desperta a curiosidade na pessoa. Faça ela se sentir importante junto com você. Convide ela para sua casa. Mostre para ela que você está dando importância para ela, não é? Convidando ela para sua casa. Ela vai se sentir bem. E aí você vai mudando a conversa do material para o espiritual. O ponto aqui em todos as nossas conversas é que nós precisamos trabalhar. Achar maneiras, e cada um acha a sua maneira. Não tem, como o Pablo falou, não tem um método só. Deus depende da nossa fala, mas a nossa fala pode ser usada de diversas maneiras, né? Acha aquela maneira que mais combina com você, mas ache. Não fique sem fazer nada. Ache uma maneira de espalhar, de evangelizar. Porque vai ter alguém que você conhece, e se não ouvir, vai passar a eternidade longe de Deus. E lembra a passagem que nós usamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1? Quando Jesus voltar, ele vai tomar vingança contra 2 tipos de pessoas. Aqueles que ouviram e não quiseram obedecer. Esse é um grupo. Esse você já falou e a pessoa não quis ouvir. Mas o outro grupo são aqueles que não ouviram. E aí? Não ouviram por quê? Porque nós não falamos. A nossa responsabilidade é grande. Mas o sucesso é garantido, né? Porque o poder está na palavra. O sucesso é garantido. Mas nós temos que falar. Que Deus possa nos abençoar, todos aqui. Que bom que temos 11 congregações, 12, 13 congregações representadas aqui, né? Que bom, né? Que bom. Que nós possamos fazer a nossa parte no evangelismo. E nós vamos ficar surpresos porque a gente não acredita muito, senão nós não íamos ficar surpresos. Mas nós vamos ficar surpresos com o grande crescimento que essa região vai ter, se cada um fizer a sua parte. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa? Não? Enio, quer subir aqui um pouquinho?
Eu acho que eu e o Enio, vou deixar ele falar um pouco, mas nós queremos agradecer a todos daqui pela recepção tão boa, né? A recepção maravilhosa, desde o momento que a gente entrou no aeroporto, até o momento que nós fomos embora amanhã, né? A igreja aqui tem demonstrado um amor verdadeiro, né? De irmãos mesmo, que a gente só encontra, como foi falado pelo N, na igreja do Senhor Jesus. No mundo a gente não acha isso, mas na igreja a gente acha. E nós queremos agradecer a todos por terem programado esse encontro tão bem feito. Esse é o primeiro só, né? Se for pela permissão de Deus, nós queremos voltar todo ano. Todo ano. E daqui a algum tempo nós vamos estar falando, poxa, já faz 40 anos do CREA aqui Amazonas, né? Como lá em Campinas, né? Muito obrigado a todos. Falar alguma coisa aí? Eu concordo com as palavras do Alan, mas ele cometeu um grave erro. Ele disse desde que nós entramos no aeroporto. Foi desde que nós saímos do aeroporto. Entrar e sair. Entramos e saímos, né? Você está de costas, você está de frente, né? Nós entramos e depois nós saímos, porque para encontrar a Silene, nós temos que sair do aeroporto. Né? É verdade. Não, mas eu sei o que ele quis dizer. Desde que nós chegamos no aeroporto aqui, né? Nós somos bem tratados. Eu só reclamo da comidinha, é muito fraquinha, né? O café também muito pouco, né? Bota tudo para mim. E eu também quero fazer uma reclamação também, é dos que vinham bicar aí a minha comida aí, né? O minduim, por exemplo, não tinha um que ia lá não dar uma bicada no minduim. Todo mundo ia lá, pegava um pouquinho do minduim. O minduim é o que mais sumia rapidamente. Não, mas agradecemos a hospitalidade, né? E novamente, a gente... Eu não vejo na Bíblia, eu posso estar enganado. Eu vou ter que pensar 2 vezes, mas vou falar sem pensar, ok? Aí não sou responsável porque não pensei, né? Eu não vejo na Bíblia agradecimento a pessoas. Por exemplo, eu não vejo Paulo agradecendo os filipenses por ajudarem ele. Eu não vejo. Eu vejo Paulo agradecendo a Deus pelo fato que os filipenses ajudaram ele. Então, eu não quero agradecer você. Eu quero agradecer a Deus por vocês. E pela ajuda de vocês e também pelo envolvimento de vocês no que nós chamamos de Colheita Brasil. Eu também não gosto muito de nomes, né? Colheita Brasil, né? CRE, ok. Mas, na verdade, é o que representam essas coisas, né? O Colheita Brasil representa um envolvimento de irmãos na salvação de almas. O CRE representa o nosso esforço em ajudar a preparar pregadores e professores para fazerem melhor o seu trabalho. Então, vocês, aí eu agradeço a Deus por vocês estarem envolvidos também no que nós chamamos de Colheita Brasil, né? E por todos aqueles que ajudam. E eu peço a vocês que agradeçam a Deus por aqueles que pelos nossos filipenses, que nós temos nossos filipenses, certo? E que eles continuem a serem nossos filipenses. Porque nós somos pregadores, porque temos filipenses. E o Pablo, por exemplo, agradeceria a Deus pelos filipenses dele, que incluiriam alguns manauaras, né? Alguns filipenses do Pablo são de Manaus. Gozado, filipenses, amazonenses, manauarenses, né? Okay. Dupla nacionalidade.
Então, novamente, se for do nosso desejo, nós pretendemos voltar o ano que vem. E se alguém for até o sul, por exemplo, sempre tem algum evento. Em setembro, que dia que é o 3 em 1 mesmo? Terceiro final de semana. Terceiro final de semana em setembro, nós temos o 3 em 1 lá em Campinas, Curitiba, desculpa, em Curitiba, que agora virou 3 em 1 mais 1. O mais 1 é um chatinho que de vez em quando vai em Manaus e dá um estudo lá em Manaus, né? Ele acho que já passou dos 80, parece. Então, a gente estuda lá, o mais 1, a gente dá os contextos dos livros. Então, na verdade, é excelente. O ano passado foi o primeiro 3 em 1 mais 1. Sempre teve o 3 em 1. 3 em 1 quer dizer um encontro em que 3 áreas são estudadas: família, grupos pequenos e crescimento de igreja. E o mais 1 agora é exatamente estudo intensivo como esse de contexto que nós fizemos aqui. Então, se alguém estiver lá no Sul, nessa época, está bem-vindo. Novamente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, certo? A hospitalidade e a receptividade foi melhor do que eu esperava. Calma aí, calma aí. Pode tirar o microfone então. Quero agradecer a Deus, né, pela vinda de vocês aqui. Realmente aprendemos muito e vamos nos esforçar para colocar em prática, né? Então, obrigado. Temos uma lembrança aqui da igreja em Manaus para vocês, tá? Então, Deus lhe abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Tem bombom de cupuaçu, agora o senhor vai saber que fruta é essa. Bombom de cupuaçu, é? Tem outras. Tem bombom de café aí também. É para abrir no hotel, tem uma surpresa aí, tá? Esse aqui é o cupuaçu, os dois vão para mim. Essa casca do cupuaçu. Mas, eu quero escolher o melhor. Mostra aí para tirar foto. Opa, querem passar para... Não, quero... Então, obrigado, meus irmãos. Voltem sempre, tá? Estaremos aguardando. Muito obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu que agradeço. A Deus, em primeiro lugar, pela força e por toda a ligação de Deus e a reconnação de graça. Tá, tranquilo. Só para a gente finalizar, chamar o irmão Davi, agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer aos nossos irmãos, né? A gente tem tido uma audiência via YouTube de mais de 400 pessoas, então não resumiu só nós aqui, mas Brasil e fora do Brasil tem acompanhado esse evento, e como o Enio bem colocou, assim como o Allen, o evangelismo não é só para os de fora, o evangelismo é para o fortalecimento e edificação da igreja de quem? Do Senhor. E quem somos nós? A igreja do Senhor. Que possamos realmente levar a palavra, como o Erlon comentou, ser práticos. Recebemos o alimento, agora precisamos gastar o alimento que recebemos, não para nossa honra, não para nossa glória, mas para a honra e glória de quem? De Jesus. Como foi bem dito pelo André na ceia, o sangue derramado não é nosso. A dor na cruz não é nossa, né? Todo o sofrimento, a coroa de espinho, os pregos, não foi no nosso corpo, foi no corpo de Jesus. Então, que possamos trabalhar, que possamos servir, que possamos anunciar as boas novas, em nome e na autoridade de quem?
de Jesus. Quem é? Nosso Salvador e Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Com você, irmão. Em reverência ao Senhor nosso Deus, convido a igreja, visitantes, a ficar de pé. Vamos estar orando, mas a oração não é para finalizar, é para a gente continuar, né, no trabalho do Senhor, né, como foi dito. Oremos. Bondoso Deus, Pai, Senhor, Deus, pela tua misericórdia, tua graça, Senhor, em Cristo, damos graças a ti, Senhor, nesse momento oportuno que tivemos nesses dias, em comunhão, Deus. Estuda a tua palavra, na certeza do fortalecimento, Deus, buscando aprimorar, Senhor, cada vez mais o entendimento, e assim, Deus, preparando, Senhor, cada um dos discípulos, das discípulas, para o combate espiritual, Senhor. É em Cristo, Senhor, que continuamos louvando, pedindo e clamando, Senhor, para que possamos sempre, Deus, nossas vidas e nosso coração buscar, Deus, servir dignamente em tua presença. Que possamos, Deus, nos apresentar e testemunhar, Senhor, como teus filhos verdadeiros e amados, Senhor, em Cristo, e assim apresentando, Deus, em nossas vidas, as tuas virtudes, Senhor, que possa nos identificar, Senhor, como proclamadores, Senhor, da tua graça, do teu evangelho, da tua luz, Senhor, que possamos, Deus, levar a tua justiça, Deus, como foi dito, Deus, e afirmado e comprovado pela tua palavra, Senhor, de fé em fé, que possamos assim, Senhor, continuar, Deus, firmes, agradecendo por cada um dos discípulos presentes nesses dias, Deus, pela comunhão, Senhor, pela participação, Pai, pelos nossos irmãos, Deus, Alan e Enio, estão conosco, Senhor, a oportunidade para trazer a experiência, Deus, a sua fé, como foi dito também, Pai, da tua justiça de fé em fé, Senhor, que possa conduzi-los de volta seguros, Pai, para suas casas, assim como cada um de nós, Senhor. Que a semana que se inicia, Senhor, seja para a honra e para a tua glória em Cristo Jesus, Senhor. Nossas vidas que bendizemos. Amém. Amém. A todos, me despedindo de todos por aqui. Deus abençoe. Nos encontramos nos estudos online aí. Não, tranquilo. Olá, irmãos. Boa noite, Obrigado. irmão Rubens. Boa noite, irmão Rubens. Obrigado. Parabéns aí pelo CRI, meu irmão. Boa Foi noite, fantástico. Vou ligar a caixinha aqui rapidinho. Boa noite, irmão. Foi muito bom. Graças a Deus. Amém. Boa noite, meu irmão. Deus Boa abençoe noite a a todos. todos. Obrigado pela participação. Irmão Rubem. A gente vai compartilhar no... Oi, Ana, tudo bem, minha irmã? Vamos estar aí no Congresso do Nordeste ano que vem, lá em Salvador. Agradecido. Amém. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando e nos vemos nos estudos da semana, né? Irmão Rubens, a todos. Boa noite. Deus abençoe, irmãos. Boa noite. Um abraço. Um forte abraço. Grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Deus abençoe. Boa noite. Ai, Jesus.